O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Maia. O curso é sobre Direito do Consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. O endereço é saberdireito@stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjus.br. Olá, caros alunos, caras alunas. Meu nome é o professor Carlos Eduardo de Andrade Maia, mais conhecido como professor Carlos Maia. Eu sou advogado, professor de Direito do Consumidor, professor de Direito Civil em diversas instituições por todo o país, autor de obras jurídicas por editoras também divulgadas em todo o país. E hoje me encarrego de dividir com vocês aqui o curso de Direito do Consumidor na prática, trazendo ou dispando para vocês algumas informações relativas ao nosso cotidiano das relações de consumo, a fim de que vocês entendam melhor como funcionam essas relações. O tema do nosso encontro de hoje é vício e defeito na relação de consumo. Quando é que há um vício, quando é que há um defeito? Eu vou hoje, de uma maneira muito modesta, tentar mitigar quaisquer dúvidas que vocês tenham a respeito desse tema, para que nós avancemos e consigamos, no nosso próximo encontro, estudar um outro tema afeto às relações de consumo. Na nossa aula anterior, nós abordamos a relação de consumo. Falamos quando é que ela se formava, de que forma isso acontecia, quem eram as partes que integravam a relação de consumo, quais eram os objetos que poderiam integrar a relação de consumo e depois avançamos fazendo algumas colocações pontuais a respeito da aplicação do CDC nos bancos e a respeito do consumidor por equiparação, questões de também impacto importante no nosso dia a dia, na nossa vida acadêmica, no nosso cotidiano. Pois bem, hoje nós abordaremos, o nosso tema será vício e defeito na relação de consumo. Você, meu caro amigo, deve estar me perguntando, professor, tem diferença entre vício e defeito? Há um diferencial estabelecido pelo CDC no que toca ao vício e ao defeito? E a resposta é positiva. Aliás, a diferença entre esses dois institutos do direito do consumidor é bem grande, a diferença é enorme e traz resultados, repercussão distinta. É importante que nós tenhamos, portanto, a diferença para saber quais são os consectários provenientes destas diferenciações. Vamos lá analisar isso juntos. Como eu costumo dizer, como é que nós costumamos fazer com que você, nosso aluno, entenda a diferença entre vício e defeito? Eu costumo dar o start na nossa explicação, dizendo que o vício e o defeito são, na verdade, um problema que se apresenta no produto ou no serviço. Então, nós teríamos um gênero intitulado problema, do qual fazem parte duas espécies, do qual fazem parte o vício e o defeito. Então, problema e espécies, vício e defeito. Um problema, evidentemente, é algo que não traz bons resultados. E esses problemas que aparecem no produto ou no serviço podem ser uns problemas de menor impacto, portanto um vício, ou uns problemas de maior envergadura, como acontece no defeito. E as consequências, repito, são bem distintas. Vamos ver isso aqui hoje. Antes de avançarmos, eu me sinto obrigado a informar a vocês de um ponto importante, que na verdade é a diferença entre o vício do Código de Defesa do Consumidor e o vício redibitório lá do Código Civil. No Código Civil, há dispositivos legais que trabalham, que tratam do chamado vício redibitório, que nada mais é do que o vício ou o problema oculto no produto, que torna a coisa imprópria ao uso a que é destinada ou lhe diminui o valor. O vício redibitório lá no Código Civil, para começar, é obrigatoriamente oculto. No Código de Defesa do Consumidor, o vício pode ser oculto ou pode ser aparente. Então já tem aí uma primeira diferença. Em segundo lugar, lá no Código Civil, só se aplicam, só vem à tona as regras do vício redibitório quando não há relação de consumo. Em contrapartida, para que o vício na relação de consumo apareça, é necessário que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável. Então nós temos aí duas importantes diferenças entre o vício do Código de Defesa do Consumidor e o vício do Código Civil, institutos distintos. Vício no CDC, só em caso de relação de consumo. Vício no Código Civil, situações fora da relação de consumo e que também repercutem na esfera do direito, mas no direito civil, no direito comum e não no direito especial, digamos assim, como os direitos do consumidor o são. Compreenderam até aqui ou não? Então vamos lá. Professor, o que é um vício, o que é um defeito? Como é que eu faço para distinguir esses dois problemas no produto ou no serviço?
Eu acho que para ficar mais legal, para ficar mais fácil, eu provocarei vocês com inúmeros exemplos, a fim de que vocês, juntos comigo, raciocinem e, ao final, nós faremos uma distinção de todos os exemplos que forem por mim explanados, a fim de que juntos concluamos se se trata de vício ou se se trata de defeito. Juntos. A minha meta é fazer com que vocês aprendam a raciocinar, para identificar e extirpar, de uma vez por todas, a importante diferença entre o vício e o defeito e não mais errar nesse sentido. Professor, imagina que eu compro um carro. Comprei um carro, estou me deslocando tranquilamente e de uma hora para outra, o limpador de para-brisas, num dia de chuva, para de funcionar. Isso é vício ou é defeito? Aposto que você, sem hesitar, vai afirmar, professor, está com defeito. Isso veio com defeito. Não importa se o carro é usado, se é novo, se parou de funcionar, é vício ou é defeito? Fica aí o primeiro exemplo. O limpador de para-brisa parou de funcionar. Ainda falando em carros, você está com seu carro dirigindo tranquilamente, aciona o pedal dos freios e o freio não responde, o veículo não breca, o carro não estagna e ele continua evoluindo. Se você está numa rua tranquila e consegue parar de uma forma, vamos dizer assim, ágil e até diferenciada, em vez de usar o freio, não vai me desligar o carro, hein? Porque vai dar problema. Não vai puxar o freio de mão, porque vai dar problema. Você conseguiu parar o carro reduzindo marchas, sei lá, encostando o carro numa guia, enfim. Não lesou ninguém. Um ponto. Segundo ponto, está no mesmo carro, com o mesmo problema. Aciona o freio numa serra qualquer, rumo a uma cidade baixa, ao litoral, e numa hora de precisa necessidade, aciona o freio não responde. Na tua frente tem um barranco que tem um penhasco de aproximadamente 800 metros de altura. E aí? Nós temos um vício ou temos um defeito, caso o carro ultrapasse o guardrail e se desloque até a extremidade lá embaixo e você esteja morto, enfim, se abra a sua sucessão, como costumamos dizer no direito sucessório. E aí, como é que é o caso? Terceira situação. Você foi cortar o cabelo. Coisa corriqueira, todos nós fazemos. Você, mulher, foi cortar os cabelos, está lá sentada, cortando os cabelos tranquilamente, e o cabeleireiro, que está ali trabalhando em prol da sua beleza, aplica um produto na sua cabeça que estava, segundo as normas de consumo, proibido de circular. E ele não tinha se atentado a isso. Vamos imaginar que fosse um produto que estivesse até em prazo de validade. Mas, enfim, isso não vai ser muito importante para identificar a diferença entre vício e defeito. Fato é que ele aplicou na tua cabeça um produto que lhe causou a queda total dos cabelos. Dali para frente você ficou careca. Você, mulher, imaginem isso. Vamos ser mais extremos. Imagine que você era ou é uma modelo profissional. E aí, por conta da perda dos cabelos, você perde também vários contratos para os quais já havia sido contratada e em que faria capas de revista, desfiles, programas de TV, propagandas quaisquer, enfim. Então você perdeu esses contratos todos. Temos um problema aí, concorda comigo ou não? Esse é mais um detalhe importante. Vamos lá mais distante. Imagine que você compra numa loja qualquer um liquidificador. Liga-o, coloca-o na tomada e ao apertar os botões ou girar lá aquele interruptor de mudança de velocidade, nada acontece. Você desloca ele para uma outra tomada, nada acontece. Vai para uma terceira tomada, nada acontece. Vira ele de ponta cabeça para baixo, verifica se a voltagem está certa, constata que sim, é 110, está na tomada 110, é 220, está na tomada certa, mas não funciona, não dá resposta. Isso é vício ou é defeito? Compreenderam ou não? Comprou uma cafeteira. Liga, coloca lá o café, coloca a água, o pó, tudo certinho. Está tudo aparentemente normal. Quando aciona o botão para que a água comece a se aquecer, caia lá no pó e condicione tudo e faça o café, nada acontece. A água não esquenta, a luz não acende, nenhum sinal é emitido. Há vício ou há defeito? Percebam como isso vai adiante, vai muito além do que vocês estão acostumados a ouvir. Vamos para mais exemplos e depois, na medida em que a gente for avançando, eu vou exemplificando, ou melhor, eu vou resolvendo cada um deles. Imagine você, menina, que acabou de comprar um sapato. Está andando, indo para uma festa e de repente o salto do seu sapato ficou mole. Deu aquela amolecida, você conseguiu se equilibrar e acabou não caindo e foi andando meio que mancando, mas conseguiu, enfim, evitar a queda, evitou que abrisse o queixo
na guia, que, enfim, machucasse o pé, o tornozelo, torcendo, continuou caminhando tranquilamente. Então nós temos vários problemas visualizados no produto ou no serviço que podem gerar repercussão no direito do consumidor. E o que nos resta é fazer a distinção entre esses problemas. Vou mais longe. Imagina que você comprou um aparelho de som automotivo, colocou no seu carro, está dizendo que ele tem acesso a uma câmera de ré. E quando liga-se a câmera de ré, não há imagem da parte traseira do seu veículo. Isso é vício ou é defeito? Como é que você me explica isso? Ou mais, você vai numa feira, compra lá produtos que estão sendo comercializados, uma maçã, uma banana, enfim, e come. E passa mal. Isso é vício ou é defeito? Vai ao supermercado, compra uma embalagem de pipoca, come, passa mal. Vício ou defeito? Deu para entender a diferença ou não? Onde eu quero chegar? Hoje nós abordaremos especificamente esse tema, tratando dessas diferenças que me parecem estão na cabeça de vocês e que me parecem hoje serão de uma vez por todas resolvidas. Eu não gosto de me prender muito, até por uma questão didática, àqueles conceitos de que o vício se mantém no produto e é um vício ligado à quantidade, à qualidade, e o defeito ele é mais abrangente, ele lesiona. Eu não gosto muito assim, tá? Vejam, se você compra um amaciante num supermercado qualquer e está dizendo que ele vem com 400 ml de líquido, e você, muito chato, pega todo aquele líquido e despeja num recipiente em que há mensuração de quanto tem. Constata que não tem 400, tem 350. Isso é vício ou é defeito? Deu para entender onde eu quero chegar ou não? Vou mais longe. Compra uma embalagem qualquer de vitaminas e lá está escrito quantidade, 100 unidades. Despeja-as na mesa, você não tem o que fazer, despeja, vai contar as unidades. Quantas tem? Depara-se com a informação de que em vez de 100 vem 80. Vício ou defeito? Compreenderam isso ou não? Comprou um terno, paletó novo, veio com um desfiado numa das costuras, vício ou defeito? Foi ao dentista fazer uma obturação e o sujeito obturou o dente errado, vício ou defeito? Comprou macarrão num restaurante qualquer, comeu, passou mal, vício ou defeito? Estão compreendendo como isso está no nosso dia a dia? Quando você começar a colocar o Código de Defesa do Consumidor na nossa rotina diária, você nunca mais vai errar nada em defesa do consumidor. O direito do consumidor está no nosso dia a dia, ele é a nossa atividade cotidiana. Na medida em que você começa a implementar tudo o que você faz no nosso dia a dia, fica fácil. Querem ver um exemplo? Trivial e que vocês fazem todo dia? Acabou de sair de casa e está no ponto aguardando o ônibus para te levar até a faculdade. Deu um sinal, aguardando o ônibus para. Você adentra o ônibus. Tem um contrato ali ou não? Há um contrato ali ou não? Não, professor, não tem contrato. Aquelas meninas mais desesperadas. Professor, não tem contrato ali. Será que não tem contrato? Não há contrato? Você, aluno, está acostumado, e às vezes, e eu vejo isso nas aulas em que apareço, de uma forma muito trivial. As pessoas saem da faculdade, muitas vezes, crendo que contrato é um papel, um documento escrito, algo palpável. Vamos ver o contrato. Isso não é contrato, isso é instrumento contratual. O fato de não haver papel não significa dizer que não há contrato. Quando você vai pintar os cabelos, você não tem um papel dizendo que o cara tem que pintar o seu cabelo de tal cor, que isso deve acontecer em meia hora, que você deve pagar tanto em 2 parcelas. Isso não existe. Ninguém pega um ônibus e chega na catraca para assinar um contrato para poder passar, para poder chegar ao seu destino. Nem no transporte aéreo, que é um transporte um pouco mais formal, você tem um papel escrito. Para você conseguir o contrato de transporte, o acesso a um instrumento contratual de transporte, você tem que solicitar isso pela internet. Na verdade, é um contrato padrão que nem teu nome vai ter. Cuidado com isso, hein? Cuidado. Porque a essência do direito obrigacional é o contrato. O contrato nada